Capítulo 6. A antítese à Babilônia. Em Babel, o Senhor dispersou as línguas dos homens para que eles não pudessem mais entender um ao outro e continuar construindo a torre da futilidade. No dia de Pentecostes, quando o Senhor batizou os homens com o seu Santo Espírito, Ele deu ao seu povo um dom como sinal ao mundo de que sua igreja era para ser a antítese da Torre de Babel. Em Babel, as línguas dos homens foram confundidas. No Pentecostes, todos os homens podiam entender uma língua comum. O que eles ouviram testificados por aquela língua comum foram as grandezas de Deus. Atos 2:11, que estavam em contraste direto com as obras fúteis do homem, tipificado pela torre. É claro, o fato através do qual os homens ouviram o testemunho das obras de Deus era o dom de língua. Não é estranho que este dom seria o mais controvertido dos dons do Espírito. Ao homem natural, seu propósito e uso prático são incompreensíveis. Ao homem espiritual, é a língua de Deus que penetra todas as máscaras para tocar o homem interior. A linguagem do Espírito testifica da linguagem de Deus, no qual todos os homens irão, um dia, encontrar-se juntos, em perfeita unidade. O julgamento do Senhor sobre a Babilônia não foi a condenação. Deus quer que nós entendamos que somente através de Jesus podemos realmente ser unidos. Nenhum zelo ecumênico ou boas intenções podem unir os homens. Nossa unidade só pode ser dele e nele. Ele é o único denominador comum, através do qual pode haver verdadeira comunicação e relacionamento entre os homens, e o mais importante, entre os homens e o seu Criador. Apenas através dele podemos verdadeiramente nos entender a nós mesmos, entender os outros e entender o Pai. Antes de sua crucificação, o Senhor orou pela sua igreja, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. João 17, versículo 21. A igreja que o mundo tentou construir está degenerando em crescente confusão, assim como seu antecessor em Babel. A igreja que o Senhor está construindo irá um dia espantar o mundo com a sua unidade. Será uma unidade que ultrapassa alianças e acordos. Será uma unidade que só pode vir através da união com aquele que mantém todas as coisas juntas pela palavra do seu poder. Essa unidade não virá pela busca de unidade. Ela só pode vir pela busca dele. Podemos estar completamente inconscientes disso, mas nossa atenção não vai estar em nós mesmos, mas nele. A unidade por si mesma pode ser um falso Deus. Se estivermos buscando, a unidade virá.
Subtítulo: O trabalho de Deus. Quando Jesus foi questionado pelas pessoas: que faremos para executarmos as obras de Deus? Sua resposta foi ao ponto: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. João 6, versículos 28 e 29. Jesus é o trabalho terminado de Deus. Ele foi o começo do trabalho de Deus e Ele é o fim, o Alfa e o Ômega. Entendendo isso, o apóstolo Paulo teve um propósito determinado para o seu ministério. E anunciamos a Ele, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. E para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que obra em mim poderosamente. Colossenses 1, versículos 28 e 29. Jesus é o trabalho de Deus. Tudo que Deus está fazendo está fundado em Jesus, em Cristo. Assim como o último fim de todas as coisas será congregado nele. Jesus é chamado o princípio da criação de Deus. Apocalipse 3,14. Em tudo que o Pai trouxe à luz na criação, Ele estava pensando primeiro em seu Filho. Jesus é tudo o que o Pai ama e estima. Ele é o prazer do Pai e a representação exata de sua natureza. O Pai ama o Filho acima de tudo, e o Filho ama o Pai acima de tudo. O Espírito Santo é a personificação e poder desse amor. Em tudo que foi criado, o Pai estava procurando por seu Filho. Ele está procurando por seu Filho em nós, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. E Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Colossenses 1, versículos 16 ao 20. O trabalho dos apóstolos não foi dedicado a persuadir a igreja a cumprir certas doutrinas, mas que Cristo fosse formado na igreja. Paulo testificou disto no livro de Gálatas: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Gálatas 4, versículo 19.
Este é o propósito de todo ministério verdadeiro, que Cristo seja formado. Jesus é o trabalho terminado. Nosso objetivo não é a formação, mas a transformação. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Efésios 1, versículos 9 e 10. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. João 3,6. Somente o Espírito de Deus pode dar a luz a Cristo. Mesmo as melhores intenções humanas absolutas só podem dar à luz aquilo que é carne. O melhor que o homem pode oferecer ainda está enraizado na árvore do conhecimento. Por causa disso, Paulo explicou aos homens de Atenas: Ele, Deus, não é servido por mãos de homens. Atos 17, 25. Jesus testificou: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. João 4, versículos 23 e 24. Seremos adoradores dependendo do nível que somos abertos para seu Espírito se mover através de nós. Subtítulo: Verdadeira visão espiritual. Muitos dos que dizem serem cristãos não refletem nenhuma mudança no seu enfoque da vida. Ainda que os padrões de comportamento externos possam ter mudado, eles continuam sendo participantes do mundo material. Isto deve ser pela maneira como eles se relacionam com Jesus. Há uma tendência de continuar se relacionando com ele como o homem da Galileia, entre aspas. Jesus não é um homem, ele era e é Espírito. Ele tomou a forma de um servo e se tornou um homem por um breve tempo. As Escrituras testificam que somos mudados pela maneira como contemplamos sua glória. 2 Coríntios 3,18. Contemplando-o como um homem natural, será pouco para nos transformar numa nova criação para a qual ele nos chamou a ser. O Senhor testificou a Caifás: vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Mateus 26, 64. Ele estava dizendo que após sua crucificação, o veríamos no poder de sua ressurreição. Quando começamos a vê-lo nesta luz, nós entendemos profundamente porque ele não é servido por mãos de homens. Atos 17, 25. Após sua ressurreição, mesmo os discípulos tiveram dificuldade de reconhecê-lo.
Eles estavam mais dependentes da sua aparência física do que da sua natureza espiritual. Sabendo disto, ele disse a eles, antes da sua crucificação, que convinha que ele fosse para que seu espírito pudesse ser enviado. João 17:7. Os homens têm tido, historicamente, uma tendência de conhecê-lo na carne, ao invés de no espírito. Jesus não pode ser reduzido a uma percepção através dos sentidos naturais. Nunca podemos compreendê-lo precisamente somente com nossos olhos ou mentes naturais. Ele só pode ser compreendido através do Espírito. O Senhor continua a dizer para a sua igreja o mesmo que ele disse a Filipe: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido? João 14:9. No Monte da Transfiguração, temos um exemplo vivo de um encontro entre o Cristo glorificado e homens que ainda não foram transformados de sua natureza carnal de Caim. Em Mateus 17:1-8, lemos: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os conduziu em particular a um alto monte e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, eu farei aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem luminosa saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado Filho, em quem me comprazo. A ele ouvi. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande temor. E aproximando Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, a ninguém viram, senão unicamente a Jesus. Após observar a transfiguração magnífica de Jesus, Pedro disse: Ninguém se dirigiu a Pedro, e o que saiu da boca dele? Bom é estarmos aqui, eu farei. Parece familiar? Verdade. Era bom estarem lá, mas não pelas razões de Pedro. Era bom para eles vislumbrar a glória do seu Senhor. Foi bom para eles prestar atenção na repreensão do Pai. Escutai-o. Eles não estavam lá para escutar Moisés, um modelo da lei, ou Elias, um modelo da igreja, mas para escutar Jesus. Após ouvirem o comando que está gravado, levantando seus olhos, a ninguém viram, senão unicamente a Jesus. Este foi o propósito para o qual eles tinham sido trazidos para a montanha. Sua visão era para estar focada somente nele.
também devemos vê-lo transformado do homem da Galileia no Filho glorificado. Devemos ouvir nas profundezas do nosso interior a voz que nos exorta a esquecer o que nós podemos construir e escutá-lo. Aleluia! Glórias seja dada ao nome santo do Senhor. Amém.